Mis hermanos, Deus bendiga, hermanos. Filipenses 3:20. Quero ministrar uma palavra que o Senhor ha posto em meu coração. Viernes passado tivemos uma live e foi poderoso. Deus também nos trouxe uma palavra sobre o Espírito Santo. E eu digo, já que vou ministrar jueves, ministrarei a mesma palavra, não? Que é assim, mas o Espírito Santo não derrou. E eu tentei estudar a mesma palavra, o Espírito Santo não me derrou. Minha mente trabalha de uma maneira diferente, irmão. Eu sou muito agitado. Eu consigo ler, escutar música ao mesmo tempo sabe, minha mente não para. E eu tentando encontrar uma palavra a qual Deus quisesse direcionar a igreja. Não. Passei um dia tentando e não lograva. Mas quando eu fui deitar, acostar-se, o Senhor veio e falou sobre esta palavra. Eu quero ministrar esta palavra para nossas vidas. Diz assim, Filipenses 3:20. Mas nossa cidadania está onde? Em los cielos, donde também esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quero fazer uma oração. Senhor, graças pela oportunidade, Senhor. A Bíblia diz que nós somos vasos, para que a excelência do poder não seja de nós outros, mas sim de Ti. Utiliza-nos, Senhor, como ferramenta, como vaso, Senhor, para a Tua igreja amada, Senhor. Igreja lavada e remida no sangue de Cristo Jesus. Padre, nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas debilidades. Ajuda-nos, Senhor, ó Padre eterno, como cidadãos do céu, a alcançar o supremo chamamento. Graças, Senhor, em nome de Jesus. Quero falar sobre os filipenses. Pablo agora está exortando os filipenses. A cidade de Filipe, uma cidade que foi conquistada pelos romanos, e era uma cidade de los jubilados, de los grandes conquistadores, de los grandes comandantes que se jubilavam e iam para essa cidade. Está tranquilos. E o apóstolo Pablo nos diz que eles, por serem romanos, todos nós outros sabemos que naquela época, quem era romano, quem tinha a cidadania romana, era privilegiado, tanto para pagar impostos, ou como para todo. Tanto que quem quisesse comprar, poderia comprar, mas por uma suma muito alta para comprar. E todos queriam ser cidadão romano, porque havia muitos privilégios. Então, o que passou? Por que Pablo está dizendo sobre a cidadania nossa que está em los cielos? Porque naquele tempo eles eram muito orgulhosos. Eram muito orgulhosos os de Filipe, porque sou cidadão romano. Eram muito orgulhosos do que passa, que quando Pablo empieza a ministrar a palavra de Deus, ali em Filipos, sabendo que o povo era orgulhoso com sua cidadania, passa algo, irmãos. Na hora que a igreja é implantada, que Pablo sai dali, já não está mais com ele, entra quem? Os falsos profetas. E é claro, e os falsos profetas conheciam a debilidade dos filipenses, o orgulho por ser cidadão romano. Ele conhecia a debilidade. Então, os falsos profetas, por conhecer a debilidade, eles diziam: em la igreja também há um posicionamento. Também você pode obter o mais alto, obter o mais alto delante de los demás. Tu pode ser mais alto delante dos demais dentro da igreja. E não era essa a ensinança que Pablo tinha ministrado aos filipenses. Então havia algo que estava impedindo o crescimento da igreja de Filipe: o orgulho por ser cidadão romano. Tanto que o apóstolo Pablo disse assim, e orando, Pablo disse assim: são inimigos da cruz de Cristo. E ainda diz mais: o fim de los quais serão perdição, cuyo Deus é o apetite, cuya glória é sua vergüenza, que só pensa em lo terrenal. Pablo envia uma carta e diz: vocês estão pensando somente em um terrenal, estão pensando em las coisas terrenais, buscai as coisas de arriba, do reino de los cielos. Então, é claro, nós outros, como crentes, escute, Filipenses 3:12. Filipenses 3:12 diz assim: não é que já lo haya conseguido todo o que já seja perfeito, sem embargo, sigo adelante, esperando alcançar aquele para o qual Cristo Jesus me alcançou a mim, dizendo aos Filipenses. 14. Sigo avançando hacia a meta,
para ganhar o prêmio que Deus oferece mediante seu chamamento celestial em Cristo Jesus. 15. Assim que escutem os perfeitos, todos devemos ter este modo de pensar. E se há algo pensam de la forma diferente, Deus lhe hará ver isto também. Aí Pablo orientando a los filipos, da maneira que eles estavam lidiando dentro da igreja, que não era a maneira correta. E aí Pablo traz essa palavra, diga-se, é necessário estabelecer metas. Ele diz, estabeleçam metas, para ganhar o prêmio que Deus oferece mediante ao chamamento celestial. Supremo chamamento. Em nossas vidas, irmãos, Pablo estava ensinando para os filipos que era necessário estabelecer metas. Quais são as metas que tu tens estabelecido sobre a sua vida? Nós necessitamos ser direcionados por fé e ter metas espirituais. Se és crente em Cristo Jesus, estabelece uma meta, dizendo, creio que Deus quer que eu alcance isto em este tempo. O que Deus quer que tu alcance em este tempo? Quais as metas que tu tienes? Quais são as metas espirituais? Que Pablo estava dizendo, buscai o reino dos céus, buscai as coisas dos céus. Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão añadidas sobre vossa vida. Uau! As metas não só é uma declaração de fé. Estende tu fé. Estende tu fé. Mientras mais grande seja a tua meta, mais se estenderá a tua fé. E isso agrada a Deus. Qual a tua meta? Minha meta esse ano é multiplicar meu PG. Minha meta esse ano é que aquele homem que trabalha comigo, que não é cristiano, venha conhecer a palavra de Deus. Essas são metas que agradam a Deus. Minha meta vou orar por um amigo, para que um amigo venha se converter e aceitar a Cristo. Essa é a meta de um cristiano, de um homem de Deus, que tem a mentalidade nas coisas de arriba, não nas coisas terrenais. E Deus estava falando, tu tens um supremo chamamento. Um chamamento celestial. E esse chamamento celestial, tu tens que estabelecer metas sobre vossa vida. Há crentes, irmãos, que não estabelecem metas espirituais sobre vossa vida, que necessita ser revestido do poder do Espírito Santo. Escute-me, apóstolo Pablo, todos nós sabemos que era perseguidor da igreja, mas quando Ananias apresenta a ele e disse, ei, Deus me ha enviado para orar por ti, para que seja sanada a sua visão e que seja lleno do Espírito Santo. E o apóstolo Pablo falou, a visão dele foi restaurada e ele foi lleno do Espírito Santo. E é isso que nós devemos alcançar, ser lleno do Espírito Santo. Entenda, irmão, que o apóstolo Pablo, entenda sobre a cidadania. Escute-me, entenda o que eu vou dizer sobre a cidadania agora. Apóstolo Pablo era romano. Ele era romano. Quando o apóstolo Pablo recebe a visão e é lleno do Espírito Santo, ele sai em Jerusalém a ministrar a palavra de Deus, lleno de alegria. Só que as pessoas que miravam a ele começavam a juzgar a ele, porque sabia que o dia que Estevão foi morto, ele estava ali, e ele foi um dos que estava ali. E ele era um dos perseguidores da igreja, e muitos não aceitavam isso. E começaram a perseguir a Pablo. E de repente, um dos soldados corre a Pablo e leva ele para a prisão, dizendo, o que passa com esse homem, que a gente está atrás dele? E leva para a prisão. Dentro da prisão, o comandante manda ser um interrogatório sobre a vida, um interrogatório com Pablo. O interrogatório dos romanos era o quê? Latigaços. E diz que quando entram os homens para dar os latigaços em Pablo, o que passa? Pablo diz, vocês vão dar latigaços? Vão me interrogar? Como vosotros podem interrogar um cidadão romano sem ser juzgado? Aqueles homens que iam a ser aqui disseram, tu eres romano? Saíram e buscaram o comandante. E esse comandante entra em uma sala de tortura, dizendo, tu eres cidadão romano? Desde minha nascença. Eu tenho a cidadania romana porque há pagado um preço alto, um valor alto. Aí vem, levamos para o espiritual. Que preço que tu has pagado para ser cidadão do céu? Nenhum.
Cristo na cruz morreu por nós outros e entregou essa cidadania. Nenhum preço tu vai pagado. Deus é entregado uma cidadania celestial para ti. Estejam orgulhosos. Os romanos eram orgulhosos da cidadania da terra. O que nós temos que ter, ser orgulhosos, porque teremos uma cidadania no céu. É essa cidadania que o Senhor quer para nossas vidas. E se somos cidadãos dos céus, pensai como os cidadãos dos céus, com as coisas de arriba. Uau, como cidadãos dos céus tu tens direitos. Uau, nada pode, o inimigo não tem autoridade, irmão, para te correr-te a ti, e a ser o que queira, porque tu eres cidadão do cielo. Entenda, o apóstolo Pablo não pudera tocar um fio de seu cabelo, porque era romano. O inimigo não pode tocar um fio de seu cabelo, porque tu eres filho de Deus e co-herdeiro da promessa por meio de Cristo. Como cidadão do cielo, tu tens direitos. E como é interessante que esses soldados, quando souberam que ele era romano, huíram, diz a palavra de Deus, que eles saíram da sala, o que iam dar o latigaço em Pablo. Saíram da sala, porque sabia que se passasse algo com Pablo, as consequências que vinderiam sobre eles eram terríveis. Uau! Ei, cidadão do céu, empeça a exercer o direito que Deus ha dado para a tua vida. Empeça a pensar como um cidadão do cielo. Empeça a pensar como cidadão do cielo. Efésios 3:20. E aquele que é poderoso para hacer todas as coisas, muito mais abundante do que pedimos e entendemos, segundo o poder que atua em nós outros. Uau! Ele é poderoso para atuar em nós outros. Ele é poderoso para ser as coisas muito mais abundantes do que pedimos. Necessitamos estabelecer metas. Necessitamos enfocar tua energia em algo. Se tu enfocar tua energia em ti mesmo, nunca descobrirá o propósito de Deus para a sua vida. Porque, irmão, nós outros que somos crentes, o enfocar nosso não é em nós outros mesmos. Se tu enfocar em ti mesmo, jamais descobrirá o propósito de Deus em sua vida. A nossa maneira de enfocar não é em nós outros mesmos, mas sim em las demais pessoas que nos rodeiam. Sim, ter uma mirada de cidadão do cielo, para ajudar aqueles que estão necessitados a encontrar o caminho do reino do cielo. Porque há muitos aí afuera que não sabem o que significa ser cidadão do cielo, e necessitavam de como tu estás aqui, para ministrar a eles e dizer: há um reino preparado para ti. Eu vou otorgar a ti um reino celestial, um reino eterno, que jamais se acabará. Enfoque é a clave para uma vida efetiva. Tu enfoque é uma clave para a vida efetiva. Se divides tu e difundes sobre um montão de coisas, não terás nenhum impacto. Pero se enfocas tu vida, será poderoso para cambiar o mundo. Porque sabe quando tu vais fazer uma tarefa, quem sabe uma tarefa de casa, e tu queres fazer a tarefa um pouco aqui, um pouco... Não. Jamais conseguirá ser efetivo. Dentro de um trabalho também, se tu liga e eu ligo no trabalho, eu saio de casa pensando o que vou fazer hoje, para organizar o trabalho, para que eu possa ser efetivo, para quando chegar às 8 horas, meu trabalho esteja concluído. E eu vou pensando o que vou fazer, que maneira que vou lidar, que maneira este vai se posicionar, aquele vai se posicionar e eu vou me posicionar. Então, claro, para ser efetivo, enfoque. Em quem tu tens que enfocar? Em um reino do céu. Porque fomos chamados para isto, para estabelecer o reino do céu. Para impactar as demais pessoas. Tu tens um chamamento supremo. Porque está muito por em cima. Por que é chamamento supremo? Porque está muito em cima dos ideais do ser humano. Por isso que se chama supremo. Devido que convoca aonde Cristo senta à destra de Deus. O chamamento supremo te convoca a sentar à destra de Deus, com Cristo. E esse chamamento que temos sobre nossas vidas. Buscar as coisas de arriba e não as coisas terrenais. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1 ao 12, diz assim: se pois habéis ressuscitado com Cristo, busca-te as coisas de arriba, donde está Cristo sentado à destra de Deus. Ponede la mirar em las coisas de arriba, não
de la tierra. Todo crente sincero tem um posicionamento legal em um reino dos céus. Todo crente sincero tem uma posição legal arriba. Todo crente tem. Não devemos entreter-nos em nossas vidas com coisas efêmeras. Efêmeras significa coisas passageiras, de pouca duração. E quantas crentes que se diz sincero, entre comilhas, estão hundindo-se e consumindo com sua vida em coisas que não são do reino. Sabe, quanto tempo passa vivendo as coisas terrenais, um tempo que às vezes é para que tu esteja lendo a palavra de Deus, adquirindo conhecimento, tu está mirando, quem sabe, uma Netflix. A juventude com seus móveis, passam horas, quem sabe, 1, 2, 3 horas com móvel, nós outros também, e de repente descobrimos que isto não serviu para nada, não edifica, não há crescimento, porque as coisas do reino são eternas, as coisas terrenais são passageiras, e é necessário nós enfocarmos a nossa energia em coisas que trazem benefícios do reino do céu para nossas vidas, e a maneira é essa, deixar as coisas do mundo, e se acercar mais a Deus. Quando nos damos conta de nossa posição em Cristo, isto nos faz uma grande diferença em nossas vidas. Já não sentimos derrotados. Uau! Quando damos conta do nosso posicionamento que temos em Cristo. Qual é nosso posicionamento? Qual é o posicionamento que o Senhor tem para nossas vidas? Diz a palavra do Senhor em Efésios. Efésios, por favor, 2, do 6 ao 7. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E assim mesmo nos hizo sentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Nos hizo sentar com quem? Em lugares celestiais com Cristo Jesus. Para mostrar em los siglos vinideiros a abundância, riqueza de sua graça e sua bondade para com nós outros em Cristo Jesus. Uau! Olha onde está o seu posicionamento. Aonde está o seu posicionamento? Em Cristo. Onde está o seu posicionamento? Em lugares celestiais. Nos hizo sentar em lugares celestiais com Cristo. Eu quero dizer que tu tens uma plaça garantizada no reino do céu. Tu está aqui como embaixador que foi enviado, mas tua plaça está garantizada. Tu está sentado à destra de Deus, junto com Cristo. Tu sabes isto? Tu sabes o significado disto? Tu sabes o poder que é isto? Tu está como embaixador de Cristo na terra de los vivientes. Mas o seu posicionamento, a sua plaça, é o céu. Posiciona-te. Sua posição não é terrenal, é celestial. E como posição celestial, camina como tal, habla como tal, vive como tal, se veste como tal. Viva a palavra de Deus, não seja ouvinte, mas hacedor de ela. Uau, se posiciona como cidadão do céu, anda orgulhoso. Quem eres tu? Sou crente, daquele que vive e reina para todo sempre. Oh, seja orgulhoso. Tu está unido com Cristo. Tu está unido com Cristo. Esta é a posição de autoridade, honor e triunfo. Meu Deus jamais perdeu na peleia, jamais perdeu na batalha. A posição que Deus está te otorgando é uma posição de honor e triunfo. Uau, diga aos levantes do inimigo sobre tua vida: meu reino vive, meu rei vive. E eu tenho uma posição de honor e autoridade. Uau, tremendo. Colossenses 3:12. Colossenses 3:12 e 14 ao 14. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vestiu, pois, como escolhido de Deus, santo e amado, de entranhável misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansedumbre e de paciência. Uau! Até o 14. Suportai-os uns aos outros, perdonai uns aos outros, se algum tiver a queixa contra o outro, de la maneira que Cristo os perdonou, assim também hacei-lo vós outros. E sobre todas estas coisas, vestiu de amor, que és o vínculo perfeito. Qual é tu vestimenta espiritual em la terra? É esta: vestiu-os
como escogido de Deus, como cidadãos do céu, vestidos como estão, porque há uma virtude, há uma graça sobre tu vida, pero há uma virtude, uma qualidade, uma graça que é a corona de todos, o amor. Essa é a graça, onde diz, sobre todas as coisas vestidos de amor, que és o vínculo perfeito. É isso que tu tem que vestir-se, de amor, como uma rica vestidura que cobre o valor e o brilho de todas as demais. Vestidos de amor, amais uns aos outros, perdonai uns aos outros, vestiu com essa vestimenta espiritual, porque tu eres cidadão do céu. Uau! Então se comporta como tal, se veste como tal, pensa como tal, anda como tal. Uau! Sim. Sabe aquela vestidura que tu veste e é necessário na faixa, na farra? Pois o amor é esta farra que completa tudo. Este amor, que é a palavra que vestiu de amor, que és o vínculo perfeito. Escute, meu irmão, porque quando nós vestimos de amor, é fácil reconhecer alguém por sua vestimenta. Não é fácil reconhecer alguém por sua vestimenta. Escute-me, vou dizer, um bombeiro, como se ele veste? Com roupa para anti-incêndio, para fogo, com botas de segurança, com lanterna. Tu reconhece ou não reconhece quando está caminhando na calle um bombeiro? Por sua vestimenta, vale. Agora eu te pergunto, a gente reconhece a ti como cidadão do céu? Através de sua vestimenta? Porque um bombeiro, ele não pode se vestir de carniceiro. Um carniceiro não pode se vestir de enfermeiro. Entenda que sua vestimenta é celestial. A gente tem que mirar em ti e ver em ti a mansidumbre, a humildade, a paciência, suportar uns aos outros. Tu tens suportado a tu irmão? Tu tens perdonado a tu irmão? A gente tem que mirar em nós e ver a vestimenta que Pablo está dizendo aqui. Vestir como escorrido de Deus, amado, entranhável, misericórdia e benignidade. Esta vestimenta, porque a gente reconhece os demais pela vestimenta, e nós que somos cidadãos do céu vamos reconhecer nós outros pelas nossas vestimentas, porque as nossas vestimentas trazem relações saudáveis, sabe? Quando sabe perdonar, quando sabe amar, traz essa relação saudável. Escute-me, pensa numa coisa, quando diz a palavra do Senhor assim, ó, perdonai uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, perdonai. Uau! Eu he vivido uma experiência como um novo convertido uma vez, por tomar decisões equivocadas e tomar dolor de los demás. Houve uma situação e eu me intrometi, tomei o dolor do outro. Então essa situação era muito grave e a coisa se acalentou, sabe, todos se acalentaram e a coisa não saiu bem. Eu digo, sabe uma coisa? Não irei mais para a igreja. Não vou, Fernando. Saio da igreja. Por isso que é necessário gente dentro da igreja com vestimenta espiritual. Porque havia uma mulher de Deus llena do Espírito Santo. E eu tomei uma decisão de sair. Digo, não estou legal, vou sair e tal. Passou uma semana, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Até o momento de falar com o irmão não há tempo. Tranquilo. Porque tu tem que falar com o quê? Com mansidumbre, com humildade, com paciência, suportando uns aos outros. Se fosse falar comigo naquele momento que eu estava irado, a coisa não iria bem. Mas é que, como essa mulher estava vestida com a vestimenta espiritual, ela chega em casa com um cuchillo desse tamanho, irmãos, escuta. Assim, te digo em sério, um cuchillo desse tamanho. Eu abro a porta e ela é a irmã Juana. Entra e diz, hijo, vengo a falar contigo. Senta aqui, em um sofá. Irmão, com uma mansidumbre, llena do Espírito Santo. Começou a falar comigo e dizer as coisas. E eu fui compreendendo. Irmão, e aquele cuchillo foi entrando dentro de meu coração. Sabe, desse tamanho. Com uma sutilez, com uma mansidumbre. E sacou o coágulo que estava dentro de mim, que me haria abortar o propósito de Deus em minha vida. Sabe usar essa ferramenta, sabe chamar a atenção, sabe amar a tu próximo, sabe a suportar um ao outro. E aquele momento, quando ela hace aquilo, eu digo, uau, realmente agora sim, reconozco que me equivoquei. Então,
Por quê? Porque as vestimentas trazem relações saudáveis. E a sua maneira de pensar? O apóstolo Paulo também habla de nossa maneira de pensar. Filipenses 4:8. Recomenda que, olha que o apóstolo Paulo lhe recomenda que tenha muito cuidado com o que pensa. Les dá uma pauta de que deveriam pensar. O que tu deve pensar como cidadão do cielo? Vamos aprender o que devemos pensar como cidadão do cielo? Por los demás hermanos, todo lo que é verdadeiro, todo lo que é honesto, todo lo que é justo, todo lo puro, todo lo amável, todo lo que é de bom nome. Se há virtude alguma, se há algo digno de alabança, em isto pensar. Esta é a tua maneira de pensar, esta é a sua maneira de ser, está aqui, como tu deve pensar, ser verdadeiro, ser honesto, ser justo, ser puro, ser amável, toda esta virtude, tu deve pensar, este é o pensamento que Deus tem para nossas vidas, como cidadão do céu. Ei, esse tempo que tu às vezes está malgastando em coisas que não são do reino, tu está perdendo um tempo tão precioso, vestimentas, virtudes, somos que? Luz ao mundo, cidadão do céu, vestimentas, luz do mundo. Efésios 5:8. Porque em outro tempo eras tiniebla, mas agora sois luz em el Senhor, andade como hijo de luz. Em outro tempo nós outros éramos o quê? Tinieblas, agora somos luz. Tu tens se comportado como hijo de luz? Tu tens se comportado como tal? A gente tem mirado a ti e tem dito: uau, que presença gloriosa ai nesse casal, que presença gloriosa ai nessa juventude llena do Espírito Santo. É isso, andade como um hijo de luz. O Senhor nos resgatou, irmão. Nós outros estávamos destituídos do reino, e o Senhor nos chamou para o reino de tu glória, e nos ha hecho como hijos de luz. Tu sabes isso o que significa? Porque sabe o que significa? Vou te explicar o que significa. Nós falamos para os jovens aqui, falamos sobre o poder do Espírito Santo, e aí apagamos as luzes todas de la nave, e se quedou escuro, e eu tinha uma caja com móvel dentro, encendido a luz, e quando eu abri, sabe o que passa? Que a gente está caminhando em tinieblas, mas tu como é luz, vou trabalhar em um local onde a gente habla tonteria, onde a gente não respeita um ao outro, mas eu chego, como hijo de luz, eu tenho que resplandecer. Uau, eu chego naquele local, cambia, porque eles vão falar tonteria, eu vou falar do amor de Deus. Tu que eres jovem dentro do colégio, como hijo de luz, quando tu se juntarem com os colegas para falarem, começarem a falar tonteria, disse: não, vamos falar das coisas do reino do céu, porque daí eu pertenço. Tu tem que andar com vestimenta e ser luz em este mundo. Imagina-te que esta Barcelona é tinieblas, e tu, como hijo de luz, tem que trazer a luz. Diz assim: lleno do Espírito Santo. É uma das características principal de um cidadão do céu, ser lleno do Espírito Santo. Porque somente eu sendo impactado pelo poder do Espírito Santo, eu posso impactar as demais pessoas. Escute-me, Lucas 24:49. Agora enviarei ao Espírito Santo, tal como me prometeu mi Padre. Pero queda-se aqui em la cidade até que o Espírito Santo venga e los llene com poder de los cielos. Uau! Eu imagino assim, irmão. Quantos anos passou Jesus ministrando? 3 anos. Os discípulos tiveram o melhor maestro de todos os tempos. O melhor maestro de todos os tempos. Esses homens estavam preparados, sim ou não? Para mim que estava. Mas Jesus disse: mira, eu para enviar a vós outros a outra nação é necessário um poder. Uau! Esses homens viram Jesus fazer os milagros, contemplaram Jesus caminhar sobre as águas.
Mas quando Jesus se vai, ele disse: não saia de Jerusalém. Não vai a ministrar e levar o evangelho sem entender o poder do Espírito Santo. É isso que temos que entender. A unção do Espírito Santo sobre nossas vidas é essencial. Se tu não tens esta meta de ser bautizado com o Espírito Santo, digo, a partir de hoje, ponga uma meta em sua vida. Eu quero ser revestido, eu quero ser lleno. Esta será a minha meta para 2023. Eu quero chegar ao final do ano sendo revestido, bautizado com o poder do Espírito Santo. Se para os discípulos que caminharam com Jesus era necessário, e para nós outros, que nunca vimos o Jesus face a face. Imagina-te, se para eles que tiveram 3 anos sendo ministrados pelo poder que havia em Jesus, necessitava, não saia de Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Se há o Espírito Santo sobre tu vida, tu não vas a cair em pecado, tu não vai deixar a igreja, tu não vai deixar seu ministério, tu não vai deixar, porque tu está lleno, porque tu és luz em este mundo. Uma das características do cidadão do cielo é ser lleno do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, decisões. Toda decisão tomada tem que consultar a quem? A Deus. Como embaixadores de Cristo, eu não posso tomar decisões sem consultar a Deus. Há gente que toma decisões sem consultar a Deus e por isso sofrem, porque as decisões que toma não são guiadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo que nos guia a uma terra de retitude, onde não há pedra de tropeço. É Ele que vai te guiar, porque Ele sabe aonde estão as pedras de tropeço e tu pode cair, e Ele te guiará para que não venha cair. Aprendemos com a palavra de Deus, aprendemos com a história de Josué, quando ele entra na terra prometida, derruba as muralhas de Jericó e disse: uau, que conquista, derrubei uma das maiores muralhas que havia em aquela época, uau. Ele disse: agora vamos conquistar aí uma cidadita pequena, vamos enviar apenas 2.000 soldados, e perderam, derrubaram, porque o êxito de uma vitória não garantiza a outra, e perderam a batalha para um povo chamado Aí. Sabe por que perderam? Porque Josué não consultou a Deus. Se tu não consulta a Deus, nunca vais a vencer as batalhas. Não vence, é que não vence, irmão. Há que consultar a Deus. E de repente chega os homens que foram a conquistar a cidade de Aí, derrotados, humilhados, e Josué se queda: Senhor, tu nos sacou do Egito para ser humilhado. Aí ele disse: ei, Josué, entre ustedes há anatema, entre ustedes há pecador. O que passou? Havia um que estava no meio, chamado Acã, que tudo que quando derrubasse a muralha de Jericó, tudo que estava lá de ouro seria consagrado ao Senhor, e que ele hace, rouba. Eu quero dizer, a única maneira do inimigo te derrotar é através do pecado. Se há pecado, não há vitória. Se há pecado, não há vitória. Aqui que eu aprendo essa palavra. Se Acã não tivesse pecado, eles tinham ganado contra Aí. Mas toda vez que tu vas entrar em uma batalha, seja em um âmbito espiritual ou seja em um terrenal, queres conquistar algo? Consulte ao Senhor para saber se és da vontade do Senhor. Consulta o Senhor para saber se és da vontade de Deus. Porque Josué perdeu uma batalha que seria sencilla, irmão. Por quê? Porque não consultou a Deus. Esse é o grande problema de nós. Muitas vezes estamos perdendo batalhas que são fáceis de ganhar, mas nosso pecado nos impede. Ponga-te de pé. Aleluia, Senhor. Deus traz uma palavra para nós outros nesse tempo, uma palavra para nós outros nos meditar e pensar se realmente estou caminhando como cidadão do céu. E o interessante é que como cidadão do céu tu tens direitos e também tens deveres.
se posiciona na posição que Deus ha te dado como cidadão do céu. Empieza a declarar palavras de bendição dentro de seu hogar. Como cidadão do céu, tu estás sentado à destra de Deus com Cristo. Tu tens um posicionamento arriba. Então se posiciona como tal. Esse posicionamento não é somente dentro da igreja, é aí fora. Aonde a gente vai mirar nós outros com nossas vestimentas e dirá: aí vem um servo do Senhor. Sabe, a sunamita, quando reconhece que o homem que estava entrando em sua casa era um profeta de Deus, reconozco que esse homem é um profeta de Deus. Sabe por quê? Porque ele falava como tal, ele se vestia como tal, e só de mirar, ela disse: esse homem que está vindo aqui em minha casa é um homem de Deus. E quando ela disse: mira, agora vou honrá-lo, vou construir uma habitação para que ele venha e se quede em minha casa. A pergunta é: como cidadão do céu, Deus está aí? Deus está obrando em tu casa, está obrando em suas finanças, está obrando em tu trabalho? Alabamos ao Senhor. Senhor, queremos declarar sobre a vida de tu povo, Senhor, ó Padre eterno, uma mentalidade, Senhor, ó Padre eterno, de cidadão do céu. Senhor, queremos declarar sobre a vida do seu povo, ó Padre eterno, um tempo novo, um tempo de posicionamento, mirar as coisas de arriba, não as coisas terrenais, porque as coisas terrenais é passageira, tudo passará. Roma passou o seu reinado, o de Pérsia passaram o seu reinado, mas o reino que eu pertenço jamais passará, porque eu será eterno. E como cidadão do céu é tempo de se posicionar-se, é tempo de se acercar ao altar de Cristo e viver novas experiências em sua presença. Que Deus possa abrir sua visão e que tu possa ser lleno do Espírito Santo de Deus. Ser lleno daquele que te chamou de las tenebras para a luz admirável. É tempo, e o tempo está propício. O tempo está propício para você viver a melhor experiência de sua vida, porque as metas que tu vas alcançar não serão terrenais. As metas que Deus vai poner em ti serão metas espirituais, e estas metas levarão você a decolar e a viver o poder de Deus sobre tua vida. Com sencillez, com sinceridade, Deus te chamou para ser vaso nesta temporada, para ser vaso nesta temporada. Se posiciona como o de arriba. Não pensa como os de la terra, mas sim como de los cielos. Abandona os velhos costumes, abandona o velho homem que está contaminado e viciado com as coisas deste mundo, para viver o melhor de Deus em esta terra. É tempo de contemplarmos como contemplavam os profetas, os milagres de Deus. Quando o Espírito Santo entrou sobre a vida dos discípulos, eles disseram algo maravilhosos e surpreendentes. Quando o Espírito somente na sombra de Pablo sanava. Felipe, hablando com o eunuco, foi trasladado. Metas espirituais é necessário para a igreja de Campus Catedral Barcelona. Se queremos ver o crescimento desta igreja, se queremos ver o nosso PG multiplicar, se queremos ver que as almas alcancem o reino de Deus, é necessário ser luz, é necessário ser hijos de luz. Oh Deus do céu, graças Senhor por tua misericórdia, graças Senhor, ó Padre eterno, porque tu vive e reina para todo sempre, Senhor. Oh, aleluia. Se posiciona como tal, vive esse tempo precioso. As portas de los cielos estão abertas para derramar abundância, abundância.
decido. São minhas metas. Eu decido tomar um rumbo como cidadão do cielo, de me aferrar às coisas do cielo e não às coisas terrenais. A Bíblia diz: vive por fé e não por vista. Por fé e não por vista. Uau! As suas vistas podem te enganar-te, a sua visão pode te enganar, mas se tu andar por fé, quem te levará a viver o melhor será Deus, e Ele jamais vai te defraudar. Vive por fé e não por vista. Escute-me, vive por fé e não por vista, porque as vistas são enganosas, mas a fé te leva a viver o puro de Deus, o poder de Deus. Que Deus bendiga, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te prospere. E com esta palavra, possa sair daqui dizendo: me tomo um posicionamento a partir de hoje, dentro de minha casa, dentro de meu trabalho, dentro de onde eu estiver, eu vou ser luz, eu vou ser cidadão do céu, eu vou tomar meu posicionamento como tal. Com orgulho, diga: sou cidadão do céu. 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 E a autoridade e triunfo está sobre minha vida. Há uma autoridade, diga: há uma autoridade. Há triunfo, porque Cristo me concebeu na cruz. Então vive o melhor de Deus. Para de mendigar, pelo amor de Deus. Para de mendigar. Para. Empieza a mentalizar como hijos de Deus, porque há uma abundância sendo derramada. Uau, há um Deus preparado para bendizer-te a ti com abundâncias do reino do céu. E sabe o que passa? Que tu está a andar por vista e não está a contemplar o melhor de Deus para a sua vida. Que Deus te bendiga e te guarde.